Então vamos lá. Nossa última aula, dia 26 de fevereiro de 2013. E eu quero... Vamos lá, gente. Eu quero começar essa aula, que é a nossa última aula sobre o Sistema Único de Saúde, né? Que é na Nova República, apresentando uma questão que algumas colegas de vocês que estão para formar agora me procuraram para saber se tinha como recorrer, se estava justo a nota em relação ao conteúdo, um conteúdo da ESAF para analista técnico em políticas sociais. Esse concurso está acontecendo e ele tem aqui o tema comum para todas as áreas e a questão da área da saúde. Eu vou abrir as duas questões para vocês saberem a pertinência ou não das nossas aulas para essas questões de concurso, né? Quando eu fico contextualizando as coisas, quando eu fico falando da ditadura, quando eu fico falando de uma coisa ou de outra. Vamos lá, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para a gente ler a questão geral para todas as áreas. Vamos lá. O Brasil está, como se diz na gíria, bombando. No primeiro trimestre de 2010, o crescimento do PIB per capita atingiu 8% em relação ao primeiro trimestre de 2009, ou 10,6% em relação ao último trimestre de 2009. Embora ganhando impulso, provavelmente devido à proximidade das eleições, a economia brasileira cresce desde o fim da recessão de 2003. De 2003 a 2009, a taxa de crescimento do PIB per capita foi em média de 2,8% ao ano, sendo superada em 1,83 pontos ao ano percentual pela renda caracterizada pela PNAD, né? Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, de 4,71% ao ano. Então, a renda das famílias está subindo mais rápido do que o PIB per capita está subindo, tá certo? Tá claro? O conjunto da economia tem um crescimento, mas a renda das famílias tem um crescimento maior do que o crescimento apontado no PIB, dividido por cabeça no Brasil, per capita. Na última PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra Domiciliar, a diferença quase dobra. O PIB per capita cresce 1,5% em 2009, contra um crescimento, esse sim positivo, de 2,04% na renda da PNAD. Na China e na Índia ocorreu o oposto. O PIB cresceu mais que o das pesquisas domiciliares. O tamanho da goleada de crescimento sofrida pelo Brasil frente aos outros BRICS depende do tipo de placar. Se for só PIB por PIB, nós estamos perdendo da Índia e da China. Mas se for a renda das famílias, nós estamos ganhando. Depende do placar, tá claro? Desigualdade de renda no Brasil vem caindo desde 2001. Entre 2001 e 2009, a renda per capita dos 10% mais ricos aumentou em 1,49% ao ano, enquanto a renda dos mais pobres cresceu a uma notável taxa de 6,79% ao ano. Nos demais BRICS, a desigualdade, embora mais baixa, seguiu subindo. Tá claro o texto? O texto foi tirado, esse texto de prova foi tirado de quem? Os dois parágrafos acima são os de introdução do texto à nova classe média, o lado brilhante dos pobres, do então diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas e atual presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. Esse pesquisador se chama Marcelo Cortez Neri. Vira e mexe, ele está na televisão, certo? Considerando o exposto e informações públicas amplamente disponíveis, disserte sobre a evolução socioeconômica recente no Brasil, abordando os seguintes aspectos: a evolução da desigualdade social no Brasil. Como é que vem se dando a evolução da desigualdade social no Brasil? Hein? Como é que tem sido? Historicamente e recentemente? Recentemente, quando a gente viu o texto, os mais pobres, a renda dos mais pobres está subindo mais do que a dos mais ricos. Está diminuindo a distância. Isso. Não é isso? Antigamente era ao contrário. Né? Ao contrário. O país foi fundado numa lógica colonial, né?
a mão de obra escrava, colônia, exploração, não é isso? Dessa mão de obra. Então, assim, historicamente, nós temos uma história fundada na desigualdade, né? Por exemplo, a abolição da escravatura aqui no Brasil foi completamente diferente nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, os negros puderam se tornar proprietários. Aqui, as terras já tinham proprietários antes mesmo de ser conhecidas. Então, como é que você ia? A exploração do oeste, você podia virar proprietário. Você matava o índio e virava o dono da terra. Está claro isso? Aqui não. Você nem conhecia o dono, mas a terra tinha um dono. A gente cansa de viajar nas estradas vendo um monte de terra desocupada, mas você tem a certeza que ela tem um dono. Certo? É completamente diferente o que foi, por exemplo, a abolição da escravidão aqui no Brasil, que deixaram os negros com a mão na frente e outra atrás, sem nenhuma perspectiva, né, de socialmente, de conseguir ter a sua própria propriedade, e a partir daí, sem contar, não tinha política social, não tinha educação, não tinha nada. Quer dizer, você foi jogando contingentes populacionais para a exclusão social, para a marginalidade, não é isso? Sem contar que no Brasil o processo de industrialização começa só na década de 30, como nós vimos na aula passada, né? Então a transformação de classes baixas em classes trabalhadoras é um processo lento e gradual no país. As classes baixas tipicamente rurais, as classes trabalhadoras tipicamente urbanas. O processo de industrialização e urbanização no país começa na década de 30, com Vargas, né? Mas ela vai acelerar quando? Na ditadura militar. JK dá um bom empurrão, mas ela vai ganhar contornos de modernidade urbanocêntrica nos anos 70, anos 60, anos 70, com a ditadura militar. É o fenômeno do inchamento dos grandes centros urbanos. Essas classes baixas vão todas para os centros urbanos em busca de se transformar em classes trabalhadoras. Está claro? Expulsas o retirante nordestino. Lembra? Típico da literatura brasileira, dos filmes e tudo. São essas classes baixas buscando, né, se transformar em classe trabalhadora nos centros urbanos por conta do processo de industrialização, de modernização econômica do país. O que aconteceu em Brasília? Não foi exatamente por conta da atividade econômica, mas foi por uma promessa de poder morar num lugar que tinha o seu lote, a sua propriedade. Não é isso? A maluquice do Roriz aí sair distribuindo terra pública de qualquer jeito, né? Então, quer dizer, em busca de uma modernidade, as classes baixas vão para os centros urbanos. E isso causa o quê? Esse pessoal está qualificado? Esse pessoal tem renda para se sustentar via mercado? Os mecanismos de proteção social estão preparados para acolher essas pessoas que saem da proteção tradicional? Nenhum, tá certo? Então a gente vai ter uma explosão da desigualdade, né? Por quê? Porque o processo de modernização do país, o processo de aceleração econômica e tudo mais, vai ser um processo que vai distanciar sobremaneira os mais pobres, marginalizados em favelas, sem condições nenhuma de proteção social, e aqueles que estão se enriquecendo, inclusive as classes médias brasileiras, estão se enriquecendo, fora as elites, estão se enriquecendo com o processo de industrialização, nacionais e transnacionais que vão aportar no país. Está claro isso? Depois, a evolução das classes sociais A, B, C, D e E no período mencionado. O texto ali dá uma dica, né? A evolução da desigualdade social no Brasil, ela passa a ser um problema, a desigualdade, na nova república, na democracia. Porque os problemas de desigualdade social na ditadura, imagina, solução do Delfim Neto, tem nordestino sofrendo com a seca, cata o nordestino e manda para a Amazônia. Vamos ocupar a Amazônia. Aí agora ele vai sofrer com a inundação, né? Vai sofrer com doença, quer dizer, ele não para de sofrer, mas você desloca, você tenta assentar em agrovilas ao longo da Transamazônica, você tenta remanejar, você só está trocando 6 por meia dúzia, você sai de um problema e põe para o outro. Só que no meio do mato, sem Rede Globo, sem nada, não tem como ver.
tá certo? E aí vai a história na ditadura sobre muita censura, sobre muita falta de divulgação, muita falta de informação. Com o fim da ditadura, com o esgotamento da ditadura e com a revitalização da imprensa e da democracia brasileira, você pode começar a denunciar esse tipo de coisa, os movimentos sociais, a própria igreja, com as comunidades eclesiais de base, o movimento sem terra. Você tem uma penca de coisa acontecendo no país que a ditadura não dá conta mais de segurar. E isso faz com que a ditadura, mal das pernas, porque ela não conseguiu gerir as duas crises mundiais de petróleo, de 73 e de 81, ela endivida o país completamente, e isso vai produzir o quê? Vai produzir um quadro de esgotamento do governo de exceção, da ditadura militar, e eles vão entregar o país completamente falido para os civis, né? O primeiro governo civil vai direto para a moratória internacional, devo, não nego, pago quando puder. Essa é a moratória internacional. O país devia os tubos, igual a Argentina fez o ano passado, devia os tubos no mercado internacional, e o país já se declara incapaz de pagar de saída, governo Sarney, certo? Mas a imprensa agora é livre, os partidos existem, a contestação política existe. O que é isso? É oposição. Qual que é o papel da oposição? Criticar a situação, pro bem ou pro mal, não importa. Então as coisas começam a aparecer, as reclamações começam, o problema social começa a aparecer como problema político. Nem tudo que é problema político. Os problemas precisam ser politizados para virarem problemas políticos. Os problemas sociais da terra começam a ser politizados, num primeiro momento com muito confronto. Confronto entre ruralista e sem terra, confronto entre central sindical e indústria. O início da Nova República é um início de muito enfrentamento social. Por quê? Porque as estruturas políticas ainda não eram capazes de absorver essas demandas. Tá claro? Então, a gente vai ter todo um processo de politização dessas demandas, e que, de uma forma ou de outra, os governos mais conservadores no espectro político brasileiro, eles vão tentar dar algum tipo de resposta, ainda que muito acanhada. Mas se você parar para ver, ainda que a grande agenda do governo do Fernando Henrique fosse as privatizações e a reforma do Estado, o programa Bolsa Família, quem criou foi o governo Fernando Henrique, ainda que isso não fosse central para o governo dele. Certo? Por quê? Porque mesmo um governo mais conservador, mais preocupado com a economia, mais preocupado... Porque para o governo Fernando Henrique, resolver o problema da pobreza era evitar a perda do poder de compra de toda a massa trabalhadora. Não adianta nada você ganhar o seu salário numa hiperinflação, no fim do mês a inflação comeu o seu salário. E quem é pobre não tem condição de jogar no mercado financeiro para proteger o salário. Então, a saída conservadora era assim: não, se eu resolver o mercado, boa parte do problema está resolvido. Isso em parte é verdade. Só que a gente resolveu o mercado, o governo Fernando Henrique resolveu a questão do mercado, atacou a questão da inflação e tudo, mas as questões sociais não foram completamente resolvidas, ainda tinha muito o que fazer. Logo, mesmo no âmbito do governo Fernando Henrique, você começa a ter o quê? A Bolsa Família, para complementação de renda e tudo mais. Com o governo Lula, finalmente, um governo de esquerda, mais à esquerda, social-democrata de esquerda, chega ao poder no Brasil. O que caracteriza a esquerda no mundo hoje? Não é mais um projeto de socialismo, se é a favor de Cuba ou contra Cuba, não tem nada a ver isso, se é a favor da União Soviética, né? A questão de direita e esquerda no país já não é mais uma polarização capitalismo e socialismo, comunismo. A questão hoje no mundo ser de esquerda, né, é uma questão de ter ou não ter compromissos inclusivos com toda a sociedade, ou fazer só o serviço do mercado, certo? O que o mercado quer, é o projeto de direito. É fechar o foco nas demandas do mercado e esquecer o resto. Então você ajusta a Europa por um receituário de mercado. Essa é a agenda de ajuste europeia de direito. Certo? Mas tem que fazer os ajustes preservando
ganhos de proteção social, ganhos de inclusão, evitando exclusão social na Europa. Essa é a agenda de esquerda. Tá claro? Então, hoje, esquerda e direita, no âmbito do capitalismo, se você organiza esse capitalismo ou deixa ele mais selvagem. Se você protege a população das assimetrias e da iniquidade do mercado ou não. Essa é ser esquerda. Se o Estado intervém no mercado ou não. Isso é mais hoje, se você ter preocupações sociais é o que marca a esquerda hoje. Uma esquerda que está se inovando, está incluindo uma nova preocupação que não é claramente de esquerda, porque não está necessariamente associada a preocupações sociais, mas são as preocupações ambientais. Mas tem partido ambiental de direita. Preserva o macaquinho e preserva o mercado. Dane-se as questões sociais mais amplas. Está claro isso? Então, assim, a questão ambiental pode ser a cereja do bolo da direita ou a cereja do bolo da esquerda. Quer dizer, ela não é necessariamente de direita ou de esquerda. Tem gente de direita defendendo questões ambientais, sem preocupações sociais, mais amplas, mais inclusivas, né? E tem gente de esquerda com preocupações sociais, acrescentando as preocupações ambientais. Digamos que isso é uma esquerda modernizada, né? Quer dizer, agora a preocupação não é só com o homem, mas é com o planeta inteiro, né? Opa, já acabou o nosso horário aqui, vamos. Então vamos continuar na resolução na discussão dessa questão aí, que tem muito a ver com a discussão da nossa aula de hoje, né? Evolução das classes, a evolução da desigualdade no Brasil, então, é uma tendência à redução da desigualdade, mas estamos muito longe, ainda somos um país muito desigual. A questão nova é que a gente sai da ditadura, sai de democracias populistas, sai de um contexto de dificuldade, um Brasil rural, passamos para um Brasil urbano, mais bem informado, mais militante, mais contestador. Então, a desigualdade passa a ser tema político da contestação, porque a desigualdade sempre foi tema político da administração. Por exemplo, governo Geisel, durante a ditadura, né? Muito preocupado durante a recessão com o aumento das desigualdades no país, mas como governo, a partir do ponto de vista do projeto de desenvolvimento e do projeto de país dos militares, e não como um tema político, e sim como um tema administrativo. Não sei se vocês conseguem perceber a diferença, tá certo? Com o início da nova, com o fim, com o esgotamento da ditadura e na nova república, as questões de desigualdades sociais se transformam em questões políticas, principalmente como instrumento de contestação social dos movimentos sociais, dos segmentos da sociedade civil que se representam politicamente de uma forma ou de outra, ou dos partidos de oposição, estejam eles em que espectro político estejam, porque o papel da oposição é desgastar a situação para manter a viabilidade eleitoral da oposição. Então, qualquer crítica que a oposição faz, mesmo que ela tenha o DNA de preocupação com questões sociais ou não tenha, as questões sociais vão ser, as desigualdades sociais vão ser objetos de contestação política. Por isso que a preocupação de bem-estar social é uma preocupação política na democracia. Tá claro isso? E a gente tinha parado falando da chegada do governo Lula. A chegada do governo Lula põe um governo, uma administração com origem política preocupada nas questões sociais. Então, se o governo Fernando Henrique, se o governo Sarney tem como legado a democracia brasileira, a garantia da institucionalidade democrática, se o governo FHC e um pouquinho antes, o governo Itamar, tem como legado a organização da economia e os fundamentos para que se voltasse a crescer de novo, tirasse o pé da lama,
do qual a gente foi jogado pela ditadura militar, a lama econômica, da hiperinflação e tudo mais, se o legado do governo FHC é a organização da economia, o legado do governo Lula é a preocupação social no âmbito da economia. Se é para crescer com todo mundo, e não só uma meia dúzia. Não é um projeto elitista, mas um projeto de massificação do ganho, tá certo? Sociedade massa. E a preocupação com as questões sociais e de iniquidade. Então o governo Lula começa marcando com o Fome Zero. Depois ele vai pegar o programa do Bolsa Família lá e vai dar uma amplitude muito maior. Vai pegar a questão das aposentadorias e aumentar o valor das aposentadorias. O salário mínimo subindo, sobe as aposentadorias, sobe tudo. Então, existe então todo um processo de ampliação da massa salarial no Brasil, da renda das famílias, que é o que o texto coloca ali. Isso vem com políticas equitativas. No governo Lula o rico deixou de ganhar? Mentira, os banqueiros continuaram ganhando muito. Só que os pobres também ganharam. Como a gente está muito longe da eficiência no sentido do Rawls, nós temos muito ainda que crescer para todo mundo ganhar. Nós não chegamos naquele ponto que para os mais desfavorecidos ganharem, os mais favorecidos têm que deixar de ganhar. Aqui no Brasil, ainda nós estamos longe de uma eficiência econômica. Nós ainda estamos naquela parte ascendente da curva do Rawls. Lembra? Todo mundo ganha. O governo Lula fez isso, certo? Com preocupações de políticas sociais para redução das desigualdades sociais, aumentar o valor do salário mínimo, isso aumenta o valor das aposentadorias, isso gira. Tem várias cidades do interior do Brasil que dependem basicamente da aposentadoria dos mais velhos, porque são cidades com baixíssima atividade econômica e os mais novos saem dessas cidades procurando o mercado de trabalho. E as cidades ficam ou com criança ou com velho. E toda a economia da cidade depende basicamente da renda. Então, outra coisa que o governo Lula fez também para diminuir as diferenças e tudo, foram as questões de microcrédito, facilidade de pegar crédito, financiamento e tudo mais, certo? Fortalecimento da Caixa Econômica e isso tudo dinamizou muita coisa. Oi? Quando fala de classes sociais, essas classes A, B, C, D e E, tecnicamente, são classes de renda, né? Certo. Mas classe social depende do referencial teórico que você está falando. Aí é mercado e consumo. Se você estivesse falando, se aqui fosse uma apresentação marxista, o conceito de classe estava sendo trabalhador, capitalista, pequena burguesia, aí é outra clivagem. Mas nesse caso aqui, essas classes sociais são classes de consumo. Na perspectiva de consumo, A, B, C, D e E. Essa evolução... Todo mundo está evoluindo, todo mundo está ganhando recentemente, todo mundo. Só que o que está acontecendo, as classes C, D e E estão crescendo mais, especialmente a D e E. É o fenômeno Casas Bahia, não é isso? Quanta gente, quanta alegria, não é isso? É isso? A minha felicidade é o crediário na Casa Bahia. Então, é aquilo ali, mercado de massa no Brasil. Certo? Facilidade de financiamento, redução de taxas de juros, isso tudo propiciou o quê? O consumo. No caso, eles estariam saindo da miséria para cair nada. Você está saindo da miséria com os programas de bolsas sociais. Aí você sai da miséria, renda mínima. Tá certo? No mínimo, a Dilma acabou de apresentar essa semana, no mínimo R$70 por pessoa, por família. É inadmissível que existam ainda famílias onde o per capita familiar seja inferior a R$70 por mês por habitante. Tá certo? E ainda tem muita ainda. Então, são 12 milhões, uma coisa assim. Foi falado essa semana o valor que eu não lembro exatamente. Então, isso são programas de renda mínima. Dá o mínimo, dá a Bolsa Família. Qual é a contrapartida? Que põe o filho na escola, tira ele da rua. Certo? Mas isso é uma coisa bem feita, nada no Brasil é bem feito, nem política social é bem feito, né? Eu também acho que essas políticas, como o senhor acabou de citar aí, elas são até, assim, ruins, porque
trabalhar, meio que se acomoda. Não acomoda não, Emiliana. Incomoda não, querido. Porque depende de como a política é colocada, né? Se ela é colocada casada com a educação, os filhos, de uma forma ou de outra, estão colocados na escola em vez de estar pedindo no sinal. Isso ainda que o pai e a mãe... Pois é, mas o que acaba acontecendo, né? Tem dados do Bolsa Família, os milhões de famílias que saem da Bolsa porque ultrapassam a renda, começam a ter renda, abrem um pequeno negócio, começam a trabalhar no mercado formal. Então, eu não sei se já passaram isso na casa de vocês, de empregadas que falam, não, pelo amor de Deus, não assina minha carteira, porque eu quero continuar recebendo. Então, na verdade, parece que ela está estagnada, mas ela está tentando manter aquela fonte e ganhar mais. Então, ela já está ganhando o quê? Mais R$1.000 por mês na tua casa, mas ela não quer perder aquela bolsa que ela está tendo lá no programa social. Então essas coisas, nem sempre a informação oficial ela é suficiente para captar exatamente o que está acontecendo, né? Então assim, é inegável que você deu um empurrão no país e que não volta mais para trás. Pode ser o governo mais conservador que ganha as eleições aqui no Brasil, mas você não volta mais para trás. E ainda tem outra questão, né? Essa massa de pessoas que recebe essas bolsas, elas são votantes. E qualquer ameaça a esse tipo de ganho, elas boicotam no voto. Elas inviabilizam projetos francamente conservadores. Tá certo? E a segundo governo Lula, ainda teve mais um elemento eleitoral muito forte. Ele passou a repassar muito recurso para a política social diretamente para ONGs. E não só, por exemplo, em vez de ampliar os serviços próprios, repassa via ONG. Isso cria o quê? O cara da ONG, que é uma liderança local, ele não quer um governo conservador que corte esse recurso. Então, como diria uma professora lá do Rio de Janeiro, né, uma cientista política, o governo do PT tem uma chance enorme de se perpetuar no governo, por conta das estratégias que têm profundas repercussões eleitorais. Olha o índice de aceitação da Dilma. Não é só por ela, é por tudo isso, é por toda essa história de que extensão de política social. Até hoje, o Vargas é lembrado como pai dos pobres. Olha a importância de política social na política brasileira. Está claro isso? Assim, na sociedade brasileira. Então, um partido que apostou em política social fez uma aposta avassaladora do ponto de vista eleitoral. Está claro? Vem todos os escândalos de mensalão, vem toda a lama da política na hora da eleição, e isso nem arranha o resultado da eleição. Por que será? Certo? Vem toda aquela doutrinação do noticiário, os comentaristas políticos, o tempo todo metendo pau. E por que isso não muda? Porque o povo é burro? Burro é perder a bolsa. Entendeu? Burro é voltar a uma situação de não ter renda. Então esse tipo de coisa, né, como diria, são as bases materiais para o consenso. Você consente com um partido por conta de quê? Pelas bases, pela riqueza que ele está permitindo às pessoas. O país mudou muito, Emiliana. Qualquer cidade do interior, as pessoas vão no supermercado, compram coisas, né? É claro que deu uma desaceleradinha agora, porque o crescimento econômico desacelerou um pouco, mas a própria chamada aqui da questão mostra o quê? Mostra que a renda das famílias continua subindo, entendeu? Então assim, as coisas são assuntos complexos, não são uma coisa ou outra, é um monte de coisa junto, tramada, né? Isso é o que a democracia e o jogo eleitoral permitem, porque você precisa de bases materiais para o consentimento, com um partido ou com outro, com um projeto político ou outro. Ninguém faz política só pela política.
Começa pelo bolso, começa pela sobrevivência. Entendido? Por exemplo, governo Fernando Henrique, a UNB penou. Eu, quando começou o governo, achei assim, opa, agora um professor da USP, um professor de uma universidade brasileira está presidente da República. Logo as universidades vão melhorar, né? Engano total, porque foi o cara que não tinha diploma universitário que inverteu a situação e que colocou dinheiro dentro das universidades. Então, assim, a quantidade de dinheiro que passou a entrar, o reajuste de salário e tudo mais. Então, quando você vê um monte de reitores de federais em véspera de eleição apoiando a Dilma, por que será isso? Tá certo? É claro que os banqueiros provavelmente não estão apoiando. Mas qual é a repercussão dos banqueiros na sociedade brasileira? E dos reitores, dos líderes sindicais, dos líderes de associação, das pessoas que recebem. A repercussão política é outra. Tá claro? Eu não estou falando a favor ou contra ninguém, eu só estou mostrando como é que a questão da desigualdade social passou a ser uma questão política relevante. A questão do bem-estar social se coloca quando a democracia se coloca. Voltando aí o tema da aula anterior. E quando a democracia se coloca no Brasil? Com a nova república. Então o país vai sendo ajeitado, está longe de ser um capitalismo organizado. Está longe de ser uma democracia avançada, mas está muito longe do que era na ditadura. Tá certo? Porque mesmo quando eu vejo o Ronaldo Caiado no noticiário do lado daquela Yannis, não sei, aquela cubana, a blogueira, fazendo o cortejo dela, do tipo assim, olha, vamos defender a liberdade de expressão. Olha o que é a oposição política, estar na oposição força as pessoas a fazerem, ser a favor da liberdade de expressão, coisa que o Ronaldo Caiado nunca foi. Tá certo? Ele é líder ruralista, e os movimentos ruralistas no Brasil tem o quê? Calar vozes, Chico Mendes, e vai por aí matando. Então, olha como é que o jogo político, a necessidade do voto, vai mudando as coisas. Isso tudo leva para frente as coisas. Professor, mas eu também fiquei bastante decepcionada nessas últimas eleições, assim, com a massa mesmo. Eu fui para Goiás Velho e um dos representantes lá que ganhou, eu não sei se foi vereador? Local, né? Local. Foi um dentista que ele estava dando para as pessoas, vendendo voto, dando para as pessoas dentadura. Dentadura é a coisa mais... Não, e não era assim, vou fazer a sua dentadura, não. Ele andava com uma sacola cheia de dentadura e a pessoa no meio da rua esperando. Calçava a dentadura, né? Mas vamos lá. Melhor se adaptasse, ficava. Pois é. Olha só, vamos por partes. Primeiro que isso é uma questão local, não é uma questão nacional. Tá certo? Porque do ponto de vista nacional, qual é a oposição hoje no país? PSDB, que é moderno, é a dissidência do PMDB. Tá certo? Né? PT e PV. E agora a Marina no partido que... Como é que é? Rede o quê? Como é que é? Rede ambiental, como é que é? É rede de alguma coisa. Sustentável, alguma coisa assim? Uma coisa assim. Tem um nome, o partido, rede alguma coisa. Né? Partido que a Marina está querendo criar. Olha só, gente, a primeira eleição para presidente no Brasil tinha como candidato Aureliano Chaves. Alguém já ouviu falar em Aureliano Chaves? Ex-governador de Minas Gerais. Ulisses Guimarães. Tinha Maluf. Olha a velharia política, o atraso. Olha, hoje esse povo não tem... Você pega o PMDB, não tem viabilidade em candidatura nacional. É considerado velharia. Pode ser o rei local, o rei regional, mas nacional ele não representa. O país está modernizando. A gente não está igual na Argentina, ainda sou peronista. Você não vê ninguém falando que é varguista até hoje. Tá certo? O país modernizou pra caramba. Quando a gente saiu da ditadura, a gente não voltou para aquela política antiga brasileira. A gente voltou muito mais forte, muito mais moderno, coisa que não aconteceu na Argentina, por exemplo. Então, assim, nós temos a questão de que como é que as bases materiais são importantes para o consentimento político
E como é que a disputa política é importante para a ampliação das bases materiais. Então, quer dizer, o bem-estar social com política social, redução das desigualdades, é produto do quê? Da democracia. Tá certo? Em ambientes pouco democráticos, você não tem condições, ainda que seja distribuindo dentadura, né? O que for, você não tem condições de criar uma preocupação com o bem-estar. Essa preocupação é uma preocupação administrativa, não é uma preocupação política. Ela não entra no jogo eleitoral. Então, o jogo eleitoral tem um monte de problema? Tem. Mas pior sem ele. Entendeu? Né? Tem um monte de problema. Muito pior sem ele. Você fala em aumento das classes, principalmente C e D, é tanto populacional quanto em relação à renda? É a renda. Essas classes C e D são os últimos estratos de renda, mais baixos. É o aumento da renda. Da renda nessas isso. Certo? Então você tem um aumento de renda, esse povo começa a comprar, ir no supermercado, ter uma CGzinha, sabe? Eles começam a poder comprar armário, começa a poder comprar, no início do Plano Real era poder comprar frango, comer carne. 1 quilo de frango custava R$1. As pessoas não tinham condição de ter carne na mesa. Aí com isso toda a indústria de alimentação, os danoninhos da vida, para o bem ou para o mal, né? Porque as pessoas começam a ficar mais gordinhas porque alimenta mal, né? Começa a comer um monte de comida industrializada, para o bem ou para o mal, as pessoas vão mudando padrões de consumo. Tá certo? Então isso tem acontecido fortemente no Brasil e isso é produto da democracia, né? Continuando aqui, ó, evolução da pobreza no Brasil. A pobreza no Brasil sempre existiu como classe baixa, tá? O Jeca Tatu que sucedeu o escravo. Mas com a industrialização virou o favelado, o excluído. Pobreza no Brasil sempre foi endêmica, vamos dizer assim, certo? Os programas sociais, as transferências de renda no sentido de valorização do trabalho, formalização do trabalho, o volume de carteira assinada no país, a formalização do trabalho cada vez é maior. Quer dizer, se criou um ciclo virtuoso onde a economia crescendo com distribuição de renda alavanca mais crescimento e mais distribuição de renda. Quer dizer, quanto mais você coloca as coisas em ordem, mais necessidade de ordem você tem. É um crescente virtuoso, tá certo? Então a gente tem um processo de evolução da pobreza no Brasil, né, que ainda estamos longe de erradicar. A meta deste governo é a pobreza absoluta. Não é isso? R$70 por mês per capita. Mas ainda estamos longe de ser uma Noruega, uma Suíça, uma Dinamarca. Os dados, ainda que sejamos a 5ª ou 6ª economia mundial. Olha que loucura. Certo? É muito louco isso. Os dados permitem afirmar que há crescimento inclusivo no Brasil? Por quê? Permitem ou não os dados do texto? Claro que permitem. Porque ainda que o PIB cresça, mas não cresce tanto quanto a renda das famílias. Tá certo? Isso quer dizer que está chegando mais dinheiro nas famílias e ele está saindo de algum lugar, das indústrias, das empresas, está se pagando o melhor salário. A evolução do pagamento das empregadas domésticas aqui em Brasília. O salário vem batendo lá em cima. E não são pessoas com nenhuma qualificação. Fraquérrimas do ponto de vista de qualificação. Se você quiser alguma coisa, tem que pagar muito caro. Tá certo? Qualquer empregada doméstica aqui em Brasília, muito pouco qualificada, está ganhando R$1.000. Tranquilo. Tranquilo. Se você quiser alguém qualificado, trata de abrir a carteira e gastar muito. Tá certo? Então essas coisas permitem afirmar sim, que a renda das famílias, se você quiser contratar pedreiro, se você quiser contratar mestre de obra, se você quiser contratar atendente de consultório, se você quiser hoje pagar salário para alguém, você vai pagar mais do que você pagava 15 anos atrás, muito mais. Certo? O processo econômico está distribuindo renda, recolocando as pessoas.
certo? Mesmo naqueles mesmos lugares você tem que pagar mais, você tem que distribuir renda, tá certo? A renda das famílias está aumentando. Essa é a questão geral, né, gente? Agora vamos lá para a questão específica. Eu não sei se eu perdi o sinal. Vamos lá, questão específica da área da saúde. Agora nós estamos chegando bem atrasadinhos, são 10:05, no motivo da aula de hoje, né? Mas o que eu quero frisar com a questão geral? A importância do ambiente democrático, certo? Para o bem ou para o mal. É nesse ambiente democrático que rola muita corrupção, que rola muita trambicagem. Você não consegue crescer na política se você não for bandido, porque você não passa de vereador, acho que nem chega vereador se não for bandido, se não quiser abrir mão de princípios, tá certo? Buscando meio que ser maquiavélico, o que importa são os fins, o que importa é eu me eleger, venda a alma pro diabo, tá certo? Né? Bom, eu não sei se eu estou falando de alguém próximo a vocês, é muito complicado falar essas coisas, mas é difícil, né? Então, assim, quando a gente fala bem de um presidente, de um senador, de um governador e tudo, a gente fala bem considerando que é uma flor em cima de um monte de estrume. As raízes dele estão enterradas na lama. Tá claro? Todos. Porque ninguém consegue chegar lá se não for entrando no jogo. E o jogo é um jogo pesado. O jogo político, eleitoral e partidário é pesadérrimo. Certo? Maquiavélico até. O que importa são as consequências. Princípios, se for preciso, vende a mãe. Tá certo? Então vamos lá. Questão da área da saúde. As conquistas legais a partir da Constituição de 88 representam uma profunda transformação no padrão brasileiro de proteção social. Vocês conseguem identificar que transformação foi essa? Nós saímos de um modelo de seguro social e chegamos no modelo de previdência social, né? De seguridade, um modelo de seguro para um modelo de seguridade, ou seja, um modelo que estava associado a uma lógica atuarial e bancária de capitalização para poder financiar, para uma condição de cidadania. Hoje, ter direito à aposentadoria é uma questão de seguridade social, tá certo? Não é uma questão bancária, atuarial, de capitalização e de ter dinheiro em caixa. É uma questão de direito. Está claro isso? Então a gente muda completamente o padrão de proteção social, porque a gente começa a olhar para o bem-estar social. Certo? A gente sai daqueles modelos de pensar só em proteger aqueles segmentos da população que são importantes para o processo de desenvolvimento econômico, que eram os modelos anteriores. No caso específico da saúde, inaugura-se um novo período. O Sistema Único de Saúde inaugura um novo período, onde a saúde passa a ser um direito de cidadania, um dever de Estado. Isso está claro para todo mundo, não é isso? Institui-se um novo modelo de atenção à saúde, descentralizado, com participação e controle social. Então, o Sistema Único de Saúde, ele faltou uma palavrinha ali, ele é unificado, descentralizado, com participação e controle social. O que é ser um sistema unificado? Lembra que a gente tinha uma clivagem, estruturas de assistência previdenciárias e estruturas de assistência na área da saúde pública? Com o Sistema Único de Saúde, lembra que existia um Conselho de Administração da Previdência Social, CONASP, e que ele vai tocar alguns projetos, porque ele precisava repassar assistência à saúde para a área da saúde, não dava mais para manter no âmbito da Previdência. Lembra que eu falei isso na última aula? Um desses projetos se chama AIS, Ações Integradas de Saúde. O que é integrar? É pôr as pessoas numa mesma mesa. AIS,
no nível federal, no nível estadual e no nível municipal. Todo mundo que fazia alguma coisa, planejava ações, tinha que sentar numa mesa para que essas ações pudessem ser coordenadas, já que eram múltiplos atores, múltiplos players. Tá certo? Então, as AIs eram um esforço de quê? De coordenação a cada nível de governo das ações dessas inúmeras agências, dessas estruturas de proteção social, geridas cada uma de um jeito. Tá? Isso foi em 1984. Em 1986, lembra que 1986, então, surge no governo Sarney os SUDs, Sistemas Únicos Descentralizados de Saúde. O que é o SUDs? É um aperfeiçoamento das AIs, por quê? No nível federal e no nível municipal, continua do mesmo jeito. Uma mesa onde as pessoas assentam e pactuam ações conjuntamente, integram as ações. Mas onde é que está o unificado? Nos estados, passou-se a ter o comando único estadual. Foi unificado primeiro nos estados. Isso é o SUDs. Eles dão o tom daquilo que aparece na Constituição de 88 e que começa a ser implementado em 90. O que começa a ser implementado em 1990? O SUS. Qual que é a diferença? Que agora, tanto no nível federal, quanto no nível estadual, quanto no nível municipal, o comando agora é único. Quem é que comanda a nível federal? O Ministério da Saúde. Quem é que comanda a nível estadual? As Secretarias Estaduais de Saúde. Quem é que comanda a nível municipal? Secretarias Municipais de Saúde. Está formado, digamos assim, a estrutura de gestão do SUS. Qual é a outra novidade? Isso é a unificação. A outra novidade é a descentralização. O que é isso? O Sistema Único de Saúde, por força do movimento municipalista durante ao fim da ditadura e durante o início do governo da Nova República, a pressão era para que o sistema fosse montado de base municipal, ou seja, é um sistema montado de baixo para cima. Isso quer dizer o quê? Que a menor unidade de gestão do sistema é o município. Alguém aqui é da justiça? Tem um familiar da justiça? Juiz, promotor, alguma coisa, magistrado? Alguém conhece alguma coisa de justiça? Como é que é o sistema judiciário brasileiro do ponto de vista da gestão dos recursos do judiciário? Ele é municipalizado? Ele é todo estadualizado. Tá certo? É claro que tem um juiz de comarca, mas ele recebe recurso de onde? Do Estado. Não vai direto para ele, não. Tá certo? Por conta do movimento municipalista brasileiro, o Sistema Único de Saúde é de base municipal. Qual é a consequência disso? O Sistema de Saúde brasileiro, o SUS, tem 5.500 caras. Você tem um SUS em cada município. É uma loucura coordenar qualquer coisa no Sistema Único de Saúde. Certo? Mas ele nasceu assim. Isso quer dizer que ninguém mete a mão na assistência municipal, a não ser sob intervenção judicial. Mas precisa da justiça sentenciar isso. Tem que ser uma ordem judicial. Por exemplo, teve uma crise dos hospitais no Rio de Janeiro. O Ministério da Saúde foi lá e interviu nos hospitais. O que aconteceu no dia seguinte? A justiça mandou sair. Por quê? Porque o nível federal não pode intervir no nível municipal. Está lesando a autonomia do nível municipal. Tá claro? Os níveis são autônomos. Ninguém manda em ninguém. Ninguém pode chegar no município e falar assim, ou aqui no DF, Roriz, tira esse secretário daí, porque agora é intervenção do Ministério. Se não for uma ordem judicial, por sentença judicial, não pode de jeito nenhum.
A administração não pode... Então, o nosso sistema é federativo e de base municipal. Ele não é de comando centralizado. Ele é totalmente descentralizado. Chega ao nível do município. Está claro isso? O município se constitui como região autônoma, como ente administrativo autônomo. Está claro isso? Isso é descentralizado. Isso começa em 90, o processo de descentralização. As AIS foi um esforço da Previdência, no âmbito do CONASP, antes do SUS existir, de tentar minimamente pôr as pessoas juntas para sentar e discutir o que eles iam fazer, porque cada um atirava para um lado. Coordenar ações. Porque no mesmo município você tinha o nível federal, o nível estadual, o nível municipal, mais de uma estadual, mais de uma municipal, mais de uma federal, uma zona total. Entendeu? Então, para minimamente começar a integrar, não é unificar, integrar, colocar um pertinho do outro, certo? Aí depois vem o SUDES, depois o SUS. O SUS, então, ele é unificado, comando único, gestão único em cada esfera e descentralizado. Por quê? Porque você reconhece a autonomia de municípios e estados como entes autônomos. Você não pode intervir administrativamente. Está claro? Com participação e controle social. O que é isso? Aí a Lei 8.142. O que é a Lei 8.142? A Lei 8.000, você tem duas leis orgânicas, a 8.080 e a 8.142. A 8.142 são aqueles artigos que o Collor vetou e o Congresso vetou o veto. Para não pegar mal para o Collor e voltar tudo para a Lei 8.080, fizeram uma leizinha separada, que é a parte de controle social. O que é a parte de controle social? Que o sistema, além de ter a sua gestão do ponto de vista burocrático tradicional, a burocracia tradicional, ela teria colegiados gestores, vamos dizer assim, colegiados, conselhos é o nome, né? Conselho em cada nível, ou seja, o ministro não está sozinho, ele tem o Conselho Nacional de Saúde. O secretário estadual de saúde não manda sozinho, ele tem que submeter-se ao Conselho de Saúde do Distrito Federal. O secretário de saúde de Goiânia não manda sozinho, ele tem que submeter-se ao Conselho Municipal de Saúde de Goiânia. No mínimo aprovando algumas coisas previstas em leis. Tá certo? Plano de saúde, execução orçamentária, o Conselho tem papel fiscalizador. Tá certo? Tá entendido o que é participação e controle social? Qual é a composição desses conselhos, gente? Ele é dividido em 3 partes, só que não é dividido igualmente em 3 partes. Metade desses conselhos são representantes dos usuários do SUS. A outra metade, ou seja, 25% e outro 25%, a outra metade é dividida em 2. Então, 50% para os usuários, 25% e outros 25% fica para os gestores de instituições públicas e privadas na área da saúde, e os outros 25% fica para os trabalhadores da saúde, certo? As categorias profissionais representadas dentro do conselho. Essa é a composição que a Lei 8.142 define para os conselhos. O que são os conselhos? É uma estrutura permanente de participação e controle social. Por que a gente fala de permanente? Porque episodicamente esses conselhos convocam as conferências, que têm um caráter muito mais amplo. Porém, essas conferências, elas só definem diretrizes. Elas não são consultivas nem deliberativas. As conferências, elas deliberam no âmbito da sua competência, mas é propondo estratégias, propondo prioridades, certo? As conferências, então você tem conferência nacional, estadual e municipal. Como é que é o processo das conferências? Iniciam-se pelas municipais.
Nas municipais tiram representantes para as estaduais. Nas estaduais tiram representantes para a nacional. Tá certo? Isso começa a partir da 9ª conferência, porque a 8ª não tem essa estrutura, porque ela não estava prevista na Lei 8.142. A 8ª foi antes da Lei 8.142. Tá certo? A 8ª foi politicamente importante, mas não era representada dessa forma. Né? Não era tão amplamente representada, tal como prevê a Lei 8.142. Certo? Tudo bem? Tendo em vista as considerações preliminares acima, comente a Constituição da Saúde como um direito de cidadania a partir de 88 em relação às formulações legais anteriores nos seguintes aspectos. Formas de acesso ao serviço de saúde. Antes do SUS, quais eram as formas de acesso ao serviço de saúde? Era mediada por quê? Elas eram previdenciárias na sua maioria, porque a gente está lembrando das instituições previdenciárias. Para você acessar, qual o documento que você precisava ter? Qual a condição que você precisava provar? Ser trabalhador formal no mercado de trabalho, contribuindo para a Previdência, ter a carteira de trabalho. Porém, além da Previdência, você tinha mais o quê? As estruturas da saúde pública tradicional. Então, você tinha os serviços especiais de saúde pública, o CESP, você tinha algumas secretarias estaduais, algumas secretarias municipais que ofereciam serviços de saúde. Mas esses serviços, eles se davam em função de direito de cidadania? Não, é uma particularidade, seja por... A estrutura previdenciária, ela é meritocrática, por quê? Qual é a condição de mérito? Está participando do processo, né? E as estruturas da saúde pública, ela é particularista. É uma particularidade qualquer ser criança em escola pública, entendido? Ser gestante, é uma particularidade qualquer. Ela é então, ou é meritocrática ou é particularista. As duas coisas funcionam juntas, meritocrático e particularista. Em 1988, a partir de 90, o SUS, dada a Constituição de 88, a partir de 90 ela começa a ser universalista. Aí passa a ser condição cidadania plena. Você nasceu, você está munido desses direitos. Não precisa de nenhuma particularidade ou nenhum mérito. Tá certo? Tá certo? Então, a gente tem aqui formas de acesso aos serviços, elas viram de direito universal. É claro que o Sistema Único de Saúde não estava preparado para isso e até hoje ele ainda é ruim das pernas, porque se gasta ainda muito pouco comparativamente com outros países de democracia mais avançada, com a área de saúde. Saúde ainda não foi politizada ao ponto que precisava. Certo? Outras coisas no Brasil avançaram muito mais do que a área da saúde por força da democratização. A saúde avança, mas ainda está longe do que a gente gostaria que fosse. Tá certo? Então, a classe média brasileira aceita plano de saúde, pagar plano de saúde, não reclama os direitos que tem para com o SUS, não exige melhoria do SUS, e o SUS vai ficando para quem? É uma tese, um termo que se usa de universalização excludente. O que é isso, universalização excludente? É o máximo para quem aceita um mínimo. Eu levo o mínimo para o máximo de pessoas, eu universalizo de uma forma maximim. E aí a classe média brasileira olha para aquele mínimo e fala: esse mínimo é uma merreca, não quero. Mas como esse mínimo vem aumentando aos poucos, e como os planos de saúde vêm caindo muito, hoje tem muito plano de saúde aí que está atrás do SUS. A Unimed aqui em Brasília, por exemplo, uma porcaria. É preferível ir para o SUS que é pela Unimed, tá claro? Entendido? Então, formas de acesso aos serviços de saúde ainda são formas, ainda que universais, ainda são formas que não garantem a universalização, porque mal administrado, não prevê serviço de qualidade. O que a gente vem falando dos serviços odontológicos ao longo dessas aulas todas? Que não tem preocupação de engenheiro, não se edifica o sistema. O máximo que se tem preocupação é de ter bons tijolos, bons profissionais.
Mas se o sistema está funcionando ou se a casa caiu, se é uma pilha de tijolos ou é uma linda de edificação, isso não entra na discussão. Então o Sistema Único de Saúde é uma pilha de tijolos. Ele ainda não está bem edificado. Logo, ele não tem uma porta de entrada que garante a entrada. Ele tem uns buracos aí na pilha que você vai entrando de um jeito ou de outro. Mas não tem aquela coisa de sistema edificado, organizado, que as coisas são feitas para funcionar. Tá certo? Tá claro? Nós temos problemas ancestrais de administrar o público no Brasil. A gente tem ancestralmente uma visão privatista do público. As pessoas entram para serem servidas e não para servirem. O conceito de servidor público é muito distorcido, é uma herança colonial brasileira. Tá certo? Eu venho para cá para ser servido e não para servir. Tá claro isso? Então essa privatização do público atrapalha muito. O profissional vira dentista do sistema para ganhar o salário e não para servir o povo no que diz respeito à atenção sanitário-bucal. Tá claro isso? E reclama depois que está sendo mal servida. E não reclama que está servindo mal. E ninguém reclama que está servindo mal. Tá certo? Características do modelo de atenção. Qual era o modelo de atenção anterior ao Sistema Único de Saúde? Qual era o modelo de atenção prioritário, que era o previdenciário? Era um modelo de atenção focado em que tipo de atenção? Médico hospitalar, curativa, alopática. E o Sistema Único de Atenção? Ele acha que tem que oferecer assistência sim, ainda que isso seja de forma hierarquizada. Mas não é só assistência, é uma atenção integral. Promoção, prevenção, vigilância. Então o Sistema Único de Saúde começa a se estruturar na atenção, a partir da atenção básica, com cuidados de vigilância à saúde, com cuidados de promoção da saúde, de prevenção. Então, ao profissional, ele é chamado não só para prestar assistência, mas ele é convocado para prestar uma atenção à saúde, não só assistência à saúde. A assistência é um pedacinho da atenção. Tá claro? Tá claro? Então você tem uma mudança no modelo de atenção. Essa mudança acelera quando? Em 1996, quando o Serra, então ministro da Saúde, propõe que a atenção básica vai ser reorganizada através do Programa de Saúde da Família. Aí ele muda completamente. Por quê? Porque com o Programa de Saúde da Família, você territorializa, adscreve, passa cerquinha no território, loteia. Aí você pode começar a pensar em cuidar de vigilância, prevenção, promoção, articular isso com assistência, integralizar a atenção. Tá certo? Então, porque você tem uma região que você pode se dedicar, investir ali seus esforços, tentar melhorar aquilo. Então nós temos, por outro lado, outro efeito. Se a gente já tinha 5.500 SUS, agora a gente tem um SUS a cada 3.000 habitantes. Tá certo? Por quê? Pelo baixo nível de institucionalização de tudo. Cada programa de saúde da família, cada equipe trabalha quase que de um jeito. Ela segue alguns princípios gerais, mas faz um trabalho meio que cada um tem um SUS na cabeça e faz o SUS que acha que é certo. Por exemplo, qual é o nível de institucionalidade da saúde bucal, da assistência odontológica e da atenção à saúde bucal no geral, dentro do Sistema Único de Saúde? Baixíssimo. O que um CEL tem que fazer? Amor. O que um CEL... Tá. O que um CEL tem que fazer? O que uma unidade... Ih, filho, eu estou usando aqui agora. O que é uma unidade... O que uma unidade de saúde da família tem que fazer em termos de odontologia? Onde é que está escrito isso? Ah, mas eu tenho o caderno 17 que fala da atenção básica. Vai ler.
Vê se você, recém-formada, pegando o caderno 17, sem nunca ter tido uma aula disso aqui, vai para um município e tenta implantar. O que vai sair? Vai sair um SUS da cabeça de cada dentista. O SUS sou eu, não é isso? Cada dentista fala assim. O que eu entendi? Não tem tudo tecnicamente cooperando com o profissional. Fala, o jogo joga-se melhor se você fizer desse jeito. É mais favorável se fizer assim, se estrutura melhor, falta cooperação técnica. Então o modelo de atenção ainda não está plenamente edificado. Tá claro? Seja na atenção básica, seja na atenção especializada. O exemplo da odontologia é um dos exemplos. Tá claro isso? A falta de cooperação, de definição técnica, de planejamento, de cooperação para o planejamento, para a edificação desses sistemas, faz com que se empilhe recursos nas regiões, nos municípios, nas metrópoles. Agora, as coisas ainda estão longe de serem satisfatórias. Tá claro? A democracia ajuda a organizar. Nós estamos progressivamente melhorando, a olhos vistos. Porém, estamos muito longe de onde deveríamos estar. Nem se compara com o modelo anterior que prevalecia, que era o modelo previdenciário. Porém, a administração dos serviços de saúde pública no CESP de odontologia dava de 10 no que é hoje. Mas professor, era limitado à escola, era limitado ao incremental. Mas aquilo que eles apostaram, eles fizeram direito. Institucionalizaram. Nós agora estamos apostando em outras coisas e não estamos fazendo direito. Não tem esforço intelectual, não tem esforço acadêmico, não tem esforço de pesquisa, não tem esforço de desenvolvimento tecnológico para que a coisa aconteça direito. Nem se compara com o CESP, do ponto de vista técnico. O CESP, ele venceu porque as propostas historicamente venceram, mas o esforço técnico que eles fizeram é louvável até hoje. E nós estamos precisando desse esforço, em cima daquilo que a gente aposta hoje. Está claro isso? Então, modelo de atenção que ainda tem muito para melhorar, mas já está muito além do que era o modelo hospitalocêntrico previdenciário. Participação e controle social, a gente já disse aqui, através das conferências, não é isso? Mas, de novo, a participação e controle social funciona plenamente? Você ainda tem um monte de secretário de saúde, um monte de trabalhador que acha que o usuário palpitando é nego que não sabe nada, está metendo a colher onde não deve. Acha que é isso. Não entende que existem discursos no âmbito da cultura que precisam ser cotejados com os discursos de culturas profissionais particulares. Quem diz que a visão do profissional é a única visão que deva, no âmbito da cultura, prevalecer? Quem disse? Visão profissional é uma crença. Quem diz que ela é a verdadeira? Mas ela é mais bem fundamentada, ela é mais bem construída. Em cima da bem fundamentação, da ótima construção, se construiu, por exemplo, o Holocausto. Matou-se milhões de judeus de forma tecnicamente perfeita, mais avançada para a época. A técnica pode levar a gente a situações absurdamente irrazoáveis. Tá certo? Na área da saúde, a técnica não garante que está levando para o melhor. Se você não dialoga na cultura, você não sabe se você está ou não trabalhando a favor da cultura. Tá claro? Tá certo? Só as credenciais científicas não nos salvam no âmbito da cultura. Tá certo? A gente precisa ampliar o diálogo. Essa ampliação do diálogo é democratizar. Agora já não estamos falando do âmbito eleitoral. Nós estamos falando do âmbito de viver de forma mais democrática, respeitando outras crenças que não só as nossas, que não são as nossas crenças profissionais. O que é promover cultura? É chegar falando para o povo, você tem que fazer isso, porque está provado com todas as evidências da medicina baseada em evidências, que é assim.
Você vai mudar alguma coisa desse jeito? Pode ser até que mude, mas muito pouco. Não é evidência científica que promove saúde. É trabalhar no âmbito da cultura. Consciência, padrões de cuidado. Tá claro? Se você chegar com um monte de tese científica, um monte de artigo do Medline para promover saúde, o que você vai conseguir provavelmente é as pessoas não querer te ver nem pintado de ouro. Aquela dentista mandona lá. Ela não tem a menor noção de como é que eu vivo e fica lá me enchendo a paciência que eu tenho que comer 2 maçãs por dia. Não sabe nem que eu não tenho nem dinheiro para comprar pão, pô. Entendeu? Você tem que fazer o diálogo com a cultura. Você tem que... As outras crenças, os outros saberes, você tem que tentar horizontalizar esses saberes, democratizar esses saberes. Se você acha que ciência é mais, você sempre vai olhar para o resto assim, ó, de cima para baixo, nariz empinado. E o resto é resto, isso é crendice. Quem diz que é crendice funciona há 4 séculos, quem diz que é crendice? Não tem como associar as duas coisas, não. O que é melhor para a população? É só a tese de doutorado que eu li? Ou é o diálogo, a melhoria de todas as crenças quando elas conversam, dialogam? Quem diz que a ciência não pode melhorar tanto quanto a cultura não pode? Tá claro? Descentralização nesse sentido, democratização nesse sentido, mudança do modelo assistencial nesse sentido, mudança da nossa posição frente. Promover saúde não é, existe uma expressão horrorosa, mas que se usa muito, né? Não é cagar regra. Entendeu? Né? Com isso você não promove saúde de jeito nenhum. Se você não interage, se você não alcança a subjetividade dos outros, você não consegue compartilhar crenças. Você fica de vitrine posando de bonito e não tem aderência nenhuma com a população local que ela precisa melhorar. Vê o que a igreja sempre fez na África. Vê o que as igrejas, né, sempre fizeram no mundo. Tá certo? Chega perto, vive igual, despoja, tira a arrogância, se quiser atingir. Agora, se você quiser fazer igual um jesuíta, achar que tudo que é índio é bicho, tudo, tá certo? Aí é outro papo, é outra pose, depende da... Estou usando a igreja para falar de 2 abordagens absurdamente radicais. Uma abordagem de dominador e uma abordagem de libertador. Certo? São 2 abordagens completamente diferentes. Tá claro? Qual é a nossa abordagem como profissional de saúde? De dominador ou de libertador? Certo? Nós usamos do discurso da saúde a favor de quem? Da dominação ou da libertação? Tá claro isso? Promover saúde é a libertação. Tá? Bom, isso aí dá pra gente, né, ver o que anda caindo nos concursos e se existe pertinência do que vocês andaram vendo aí de saúde pública nas outras disciplinas, nessa disciplina, né, esses temas históricos, o que era antes do SUS, o que é agora, né? Eu preciso falar um pouquinho, né, filhote? Eu preciso falar. Tá dormindo? Liberei o computador se quiser ficar. Quer? Eu preciso falar um pouquinho agora do que aconteceu com a saúde bucal na Nova República. Eu gostaria de começar com 2 coisas. Primeiro, minha dissertação de mestrado, quando eu falo que as demandas políticas federais, pelo menos elas eram muito mais movidas pela crença de uma elite técnica que ocupava posto de poder do que propriamente uma aposta democrática no bem-estar da população. Tá claro?
Então, isso continua até hoje. As políticas andam dependendo do grupinho que está lá pensando as coisas. Então, não existe uma formulação que ultrapassam grupos. São crenças particulares de pessoas que estão ocupando os postos de poder. Como essas pessoas estão ocupando esse posto de poder por mais tempo, essas crenças particulares vão tendo mais consequência histórica. Tá certo? Então você tem aí pessoas que sobrevivem 2 gestões do governo Lula, mais uma da Dilma, e vão ficando. As que sobreviveram às 2 gestões do governo Fernando Henrique, então, tá claro isso? Mas digamos que nós não temos uma formulação ampla do que queremos politicamente. Tá claro? Por quê? Porque a odontologia, muito pouco, o dentista, muito pouco consegue pensar politicamente. Ele acha que entregar na mão da administração já é fazer política. Quem estiver lá na administração, deixa. Política é aquilo. Fazer administração de encargo público, imposto de poder, isso é fazer política. Soluções administrativas não são necessariamente soluções políticas. Certo? Nós, na odontologia, não conseguimos pensar o novo a partir do pensamento próprio. Qual é o pensamento próprio da odontologia brasileira para o Brasil? Como é que a gente identifica isso? Não temos. Nós não temos a tradição de pensar politicamente. Certo? Poxa, professor, você vem de um grupo, militou e participa e que está aí há 25 anos discutindo as coisas. Mas aonde é que nós chegamos? Nós não chegamos num projeto politicamente claro de saúde bucal para o povo brasileiro. Clareza significaria um projeto de bem-estar. O que nós queremos de forma inclusiva, de forma organizada, de forma administrada? Qual é o projeto que nós queremos? Não está claro. Professor, a gente tem as 3 conferências nacionais de saúde bucal, como é que você fala uma loucura dessa? As 3 conferências nacionais de saúde bucal apontam um monte de intenções, mas as pessoas que militam não construíram uma proposta orgânica, um projeto, tal como um projeto de edifício, não engenharam, nem arquitetaram um projeto para a saúde bucal dos brasileiros. As coisas vão acontecendo. Aconteceu de ter PSF. 4 anos depois põe odontologia. Aconteceu de que nós não temos uma assistência secundária muito boa. Então vamos oferecer aí os céus. E aí vai. As coisas não são... mas o que esse céu encaixa com o PSF? Não encaixa. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Deveria encaixar? Claro que deveria. É um sistema. Mas eles não estão articulados sistemicamente. Por quê? Porque não tem projeto, não tem clareza do que queremos, aonde queremos levar, como queremos. E não temos clareza de princípios. De repente, um único e primeiro princípio do Sistema Único de Saúde, tipo universalização, ele é incapaz de ser observado nas propostas administrativas. As nossas equipes de saúde bucal no PSF, elas são potentes frente ao princípio de universalização? Não são. Elas não asseguram acesso. Elas são potentes frente ao princípio de equidade? Não são, elas são iníquas. Elas aprofundam a iniquidade. Tá certo? Elas são integralizadoras? Não são, é tudo fragmentado. Prevenção não está casado com assistência, que não está casado com assistência secundária, atenção secundária, terciária, que está tudo descasado.
Então, falta o projeto. Não temos projeto. Temos as conferências servem de bom diagnóstico e boas pistas por onde andar. Mas, tecnicamente, como construir um projeto consequente com as normas do Sistema Único e com aquilo que está apontado nas conferências de saúde bucal, nós estamos longe disso. Certo? A gente tem um colega chamado Marco Manfredini, que há alguns anos também ele vem falando mais ou menos nessa linha do que eu já venho falando desde a minha tese, de dissertação de mestrado, de 96. Marcão fala que não existe na área da saúde bucal um movimento social que dê à saúde bucal a importância, por exemplo, que a questão da reforma agrária tem, que a questão dos sem-tetos, ou nós não temos um sem dentadura, nós não temos um sem sorriso, nós não temos um sem cárie. Sem cárie, um é tirando, outro colocando. Eu estou usando o sem de qualquer maneira aqui. Tá? Então, assim, nós não temos inserção social do ponto de vista político. Por quê? Porque nós nunca politizamos as questões de saúde bucal. Sempre transformamos essas questões em questões administrativas. Nós não temos um projeto claro. Então não existe um movimento social que consiga politizar isso. E não exista elite técnica que consiga politizar. E aí a gente anda sempre a reboque. Sempre no tom da administração. Agora chegou a hora administrativamente de incluir isso. Entendeu? Não tem projeto, vamos a reboque. Na lógica administrativa e não na lógica política. Então a gente chega atrasado, não chega primeiro. A gente não constrói. Ah, por favor, encaixa eu aí na saúde bucal. Encaixa aí, por favor, a saúde bucal no PSF. Você deixa enfermeiro, você deixa médico. Posso trabalhar com a gente? Não vou atrapalhar, não? Vê se pode. Mas não é mais ou menos isso que vocês veem lá na quadra 18? Por favor, deixa eu trabalhar a saúde bucal, por favor, e não por determinação política. Tá certo? Tá claro isso? Então, o que a gente vai tendo politicamente? Avanços, sim, inegáveis. O número de equipes de saúde bucal implantadas no PSF. O número de secretarias... Vamos começar pelo começo? Em 1990, começa o processo de municipalização. Várias secretarias municipais de saúde foram criadas. Tá certo? Várias. Muitos municípios sequer tinham secretaria de saúde. Vários serviços de odontologia foram criados. Coordenações de saúde bucal foram criadas dentro de secretarias municipais e estaduais. Tivemos vários dentistas foram contratados. Tá certo? Então, a coisa expandiu, inegavelmente. Depois, com o PSF, ela expandiu mais ainda, inegavelmente. Dentro do governo Lula, mais ainda o número de equipes implantadas. Depois, os CELS, os laboratórios regionais de prótese, tudo aquilo que a gente já viu aqui. Tudo bem? Só que isso não tem a organicidade, a institucionalidade e a coerência com os princípios do Sistema Único de Saúde e com tudo aquilo que a gente quer de bem-estar para a sociedade brasileira num ambiente democrático. Tá claro? Temos muito que fazer ainda, política, administrativa e tecnicamente. Tá claro isso? Conquistas 1000. Uma coisa importante de considerar por que essas coisas estão tão soltas assim. Digamos que nós temos duas grandes gerações de sanitaristas bucais. Aquela primeira geração que começa com o Mário Chaves, com o Viegas, com o Paulo Freire. Aquela primeira geração padrão CESP, USP e ENSP, dos anos 50, 60, 70, certo? E no fim da ditadura, começa a se formar uma outra geração. A geração do qual eu pertenço. É a geração que está no poder hoje.
Qual é a diferença da segunda geração de dentistas sanitaristas para a primeira geração de dentistas sanitaristas? Os primeiros tinham grande preocupação técnica e política, eles eram relativamente fracos. Achava que fazer política era disputar cargo e ficar bem na fita administrativa, com a competência técnica que tinha. Tá claro? A minha geração já pensa o seguinte: a coisa é partidária, a coisa é projeto de governo, a coisa é conseguir influenciar o presidente da República. Então, o que vai acontecer? Infelizmente, entre a primeira e a segunda geração, existe um divórcio entre técnica e política. Um é bom na técnica, outro é bom na política. Mas a gente não pode. Os dois são perneta. Os dois são sacis. Está faltando uma perna. Tá certo? Os dois não caminham do jeito que precisavam caminhar. A minha geração, politicamente, entendeu que podia fazer as coisas crescerem num volume muito... O SESC passou 30 anos para atingir 14 milhões de habitantes, com muita competência técnica. A minha geração entendeu que convencer o Lula teve muito mais consequência assistencial do que formar 30 anos de CESP. Em termos de ampliação, de acesso, de número de profissionais. Está claro? Nunca antes na história desse país, não é isso? Teve tanto dinheiro na odontologia. Igual no governo Lula, com o Brasil sorridente. Tá certo? E o que aconteceu? A coisa cresceu muito, mas desestruturada. A outra era estruturada demais, mas não crescia. O que falta? Aí a aposta é em vocês, uma terceira geração, que possa fazer crescer politicamente, sim, mas com consequência técnica, para que a coisa seja estruturante. Essa terceira geração ainda está por vir. Ela não se apresentou com competência política e técnica. A gente só vê ou com competência política ou com competência técnica. A gente não vê lideranças que fazem a síntese dessas duas coisas. Tá claro? Então as coisas se ampliaram. Por quê? Porque você não precisa de muito cuidado técnico, nada. Se você souber trabalhar politicamente, encaixar legal politicamente, a coisa cresce até. Tem desdobramento, tá certo? A expansão de fluoretação das águas, a expansão da rede de atenção, a expansão da rede de assistência odontológica do Brasil é consequência do projeto do SUS. Por mais maluco, desestruturado e não planejado que tenha sido, hoje nem se compara essa rede com a rede do CESP. Tá claro isso? Então, saber apertar os pontinhos certos politicamente, saber trabalhar politicamente é importantérrimo. Saber o tempo das coisas, estar acompanhando, de preferência estar à frente, porque política é o novo, né? Então, essa coisa de politicamente poder trabalhar é importantérrimo. Agora, o problema é aquilo que a gente vem trabalhando em todas essas aulas e que eu estou aqui fechando. Falta consequência técnica, falta amparo técnico, falta você implantar as coisas com o mínimo de responsabilidade técnica. Não dá para sair jogando dinheiro pelo país afora, que consegue captar com o Brasil sorridente o que for, como se estivesse jogando dinheiro pela janela do helicóptero. Certo? As coisas precisam ser mais qualificadas. Não podem ser tão rasteiras assim. Certinho? A democracia brasileira carece dessa qualificação. O Estado brasileiro carece dessa qualificação. Tá claro, gente? Teria um monte de coisa para estar falando aqui, de detalhes, mas de certa forma a gente percebe
que todas aquelas outras aulas que a gente deu de CEL, de laboratório de prótese, de PSF, elas todas, de certa forma, vão se encaixar nessa história, né? E vocês têm um rumo aí, apontado historicamente, para onde que a gente quer ir? Para um estado de bem-estar social, onde as pessoas tenham boas condições de saúde bucal. Isso não é inerente a uma condição de profissional. Ah, somos a esquerda da odontologia e queremos isso para o povo, somos os libertadores do povo. Não é nada disso. É condição de cidadania, é direito do cidadão, pô. O Estado está aí para realizar isso. E não vai ser advogado, médico ou engenheiro que vai fazer essa parte. Tem que ser nós, dentistas. Tá certo? Se não for a gente, vai ser quem? Nós vamos chamar um enfermeiro para pensar pela gente? Tá claro isso? E enquanto a gente não se dispõe a esse tipo de coisa, nós continuamos atrasados enquanto uma democracia avançada. Porque a gente avança eleitoralmente, temos até urna eletrônica, mas não temos política social à altura desse avanço. Nós não temos política social para falar assim, olha aí em inglês, ó, a gente não fica orgulhoso quando vê a apuração dos Estados Unidos? Você fica orgulhoso, né? Pô, o Brasil, ó, tá certo? Por que a gente não fica orgulhoso na hora de falar de saúde bucal para o resto do mundo? Porque a gente não quis fazer direito ainda. Temos condição para isso? Claro que temos. Tá certo? Depende de quem? Depende da gente como profissional querer entender isso como uma missão política frente à democracia, o avanço da democracia brasileira e do Estado brasileiro. Tá claro isso? Beleza, gente? Então a gente fica por aqui, né? Acho que eu passei um pouquinho da hora. E semana que vem, as duas primeiras... o primeiro momento, não vou falar as duas, porque a gente começa tentando tirar as dúvidas e a partir daí, na hora que não tiver mais dúvida, a gente segue para a prova. Tá certo? Gravo sim. Ok, gente. Um abraço para vocês e até semana que vem.